Em 2015, eu era calouro na faculdade. Dividi o quarto com minha melhor amiga, Emily, da época do ensino médio, antes de irmos para a faculdade. Tínhamos pesquisado e encontrado rumores online de que nosso prédio do dormitório era assombrado, mas não levamos a sério. Vivíamos no segundo andar, nosso quarto ficava entre o lance de escadas e a lavanderia. No primeiro mês, tudo estava normal e estávamos adaptadas às nossas novas rotinas. Um dia, ao chegar em casa após a aula e entrar no quarto, encontrei tudo aberto, todas as gavetas em ambas as escrivaninhas, comodas e armários altos. Minha primeira ideia foi que alguém havia invadido o quarto e nos roubado, mas isso não fazia sentido, pois só se podia acessar nosso quarto com 2 cartões-chave, o meu e o de Emily. Ninguém mais conseguiria abrir nossa porta. Liguei para Emily para ver se ela estava na aula, mas ela estava no banheiro do corredor. Quando ela voltou, mostrei-lhe o quarto, e ela disse que não estava assim quando saiu. Na época, ambas pensamos que era outra brincando, mas nenhuma de nós mencionou isso. Nos meses seguintes, mais coisas aconteceram, provando que não era brincadeira. Muitas vezes, chegávamos em casa e tudo estava aberto. À noite, quando estávamos na cama, ouvíamos cestos de roupa sendo arrastados pelo chão e coisas caindo das prateleiras. Uma vez, quando estávamos nas camas, com as luzes apagadas, eu espirrei e ouvi claramente um saúde. Agradeci pensando que fosse Emily, mas, ao olhar para o outro lado do quarto, percebi que ela estava dormindo. Também ouvi um sussurro de rolar no meu ouvido algumas vezes. Uma noite, enquanto estudava à tarde da noite e Emily dormia, senti que estava sendo observada a noite toda. Tentei me convencer de que estava cansada e paranoica, mas não conseguia afastar a sensação. De repente, do nada, senti um leve empurrão nas costas, o que obviamente me assustou. Levantei para gritar com Emily, mas havia ainda na cama. Numa ocasião em que Emily estava sozinha no quarto, conversava com seu pai ao telefone sobre todas as coisas estranhas que estavam acontecendo conosco, quando, é claro, todas as gavetas se abriram de uma vez. Depois de cerca de um mês aterrorizadas, reunimos coragem para falar com nossa responsável pelo dormitório sobre tudo. Começamos dizendo algo como: tivemos uma pergunta estranha sobre nosso quarto, e ela nos interrompeu, dizendo: deixe-me adivinhar, as coisas estão se movendo e vocês não sabem por quê. Ela explicou que todo ano recebe relatos de pessoas que moram naquele quarto com histórias iguais à nossa. Isso acontecia há anos, disse ela. Contou-nos que era o fantasma de uma menina chamada Sarah, conhecida por ser levada e gostar de brincar. Para ser honesta, não tenho certeza se acredito totalmente nessa parte da história, mas nos fez sentir muito melhor pensar que era apenas uma menina. Depois de alguns meses, as coisas se acalmaram, e as ocorrências se tornaram menos frequentes. Eventualmente, nos sentimos confortáveis no nosso quarto, e se algo acontecia, apenas nos dizíamos que era Sarah aprontando de novo e ignorávamos. Mesmo assustadas às vezes, concordamos que nunca sentimos nada maligno ou sinistro, parecia apenas um espírito travesso. De qualquer forma, nunca o provocamos ou tentamos falar com ele. Eu já contei essa história antes em um ambiente público por volta de 2008. Na época, eu morava na Louisiana e liguei para o programa Coast to Coast, contando essa história para George Noory, o que foi uma experiência interessante. Naquela ocasião, eu não tive muito tempo para compartilhar todos os detalhes, então agora você terá a versão não editada, por assim dizer. A história aconteceu em algum momento entre 1997 e 1999, quando eu estava no final da adolescência. Nós morávamos no Novo México, perto das 4 esquinas. Meus pais eram pastores em uma igreja local em uma cidade muito pequena. Vivíamos fora da cidade, meio isolados, com algumas casas dispersas ao nosso redor. Onde não havia casas, havia arbustos e muito deserto. Desde que nos mudamos para lá, os moradores locais nos falaram sobre skinwalkers, até mesmo pessoas na igreja nos alertaram sobre eles. Um homem na igreja jurava que, quando era motorista de caminhão, viu um skinwalker em sua forma humana correndo ao lado de seu caminhão a cerca de 80 milhas por hora. Como eu não testemunhei isso, apenas levei sua palavra.
Ouvi muitos contos diferentes sobre as origens dos skinwalkers, tanto dos moradores locais quanto dos nativos americanos. Havia um nativo americano em nossa igreja que ainda mantinha suas crenças Navajo. Ele me contou que sempre assumi ser uma descrição mais precisa. Quando alguém dessa tribo tem um filho resultante de incesto, os líderes tribais levam o bebê para o deserto para ser criado por lobos. Os lobos o criariam, e a pessoa se tornaria um skinwalker, com poderes para se transformar em qualquer coisa, animal, humano, etc. Essa história me fascinou, mas ele nunca soube ao certo se era a história precisa. Então, ele me alertou para nunca assobiar à noite, o que achei bem estranho, mas nunca fiz, até uma noite. Era outono, por volta das 11 da noite. Eu estava no meu quarto, o mais distante de todos na casa e próximo à garagem, assistindo TV ou jogando PlayStation. Minha mãe estava em seu quarto, meu pai estava na igreja estudando, como sempre fazia até meia-noite. Meu irmão tinha um amigo naquela noite, e eles planejavam passar a noite no pátio dos fundos, que era um quarto retangular comprido com janelas de tela por todo lado. Eu estava tranquilo no meu quarto quando meu irmão e seu amigo bateram na minha porta, visivelmente assustados. Abri a porta e meu irmão, que é 4 anos mais novo que eu, e seu amigo estavam ambos assustados. Meu irmão explicou que, enquanto estavam no pátio se divertindo, ouviram alguém andando pelo quintal e viram o que parecia ser o topo de uma cabeça careca branca passando pelas janelas de tela. Normalmente, eu acreditaria em meu irmão, já que ele nunca inventaria esse tipo de coisa. No entanto, o amigo dele era um grande mentiroso e já tinha contado histórias incríveis, inclusive de ter ido a Marte, mostrando-nos a Terra Vermelha, que se parecia muito com a Terra Vermelha da região. Nesse momento, meu pai já tinha vivenciado muitas coisas paranormais, mas eu ainda era cético. Corajosamente irritado, peguei meu casaco e uma lanterna, e os 3 fomos para o pátio. Sempre era assustador à noite, pois era muito escuro, e a única luz vinha de um poste próximo, a alguns metros de distância. Nosso quintal era pequeno, exceto pelo lado direito, que era um pouco maior, mas tinha um trampolim que ocupava a maior parte dele. Saímos do pátio, com minha lanterna iluminando o quintal, mas não vimos nada. Foi quando comecei a ouvir o som de folhas sendo pisoteadas vindo do quintal da frente. Então, os 3 passaram pela cerca dos fundos até o quintal da frente. Nosso quintal da frente era grande e tinha cerca de 9 macieiras. Havia até uma grande árvore assustadora no canto do quintal, perto da rua, da qual eu sempre ficava longe por algum motivo. Tínhamos um bairro próximo, literalmente do outro lado da cerca de madeira. Era uma boa família que tinha uma filha da idade do meu irmão e também tinha um monte de galinhas. Às vezes, as galinhas delas vagavam para o nosso quintal, então eu pensei que era isso que estava andando por lá. Iluminando a lanterna, é claro, eu não conseguia ver nenhuma galinha, mas vi algo branco passar por trás de uma árvore perto da cerca de madeira. Fiquei muito curioso, os 3 caminhamos lentamente até a árvore, eu sendo o irmão mais velho protetor, mantendo os outros 2 atrás de mim. Antes que eu percebesse, ouvi um som alto e senti uma rajada de vento, como se algo tivesse voado por nós. Meu irmão gritou de dor. Meu irmão sempre ficava sem camisa, o que me irritava porque, naquela época, eu estava acima do peso e muito autoconsciente, mas percebi em seu peito 3 arranhões longos. Assustado e chocado, meu irmão correu de volta para dentro de casa, deixando-me e seu amigo lá. Tudo aconteceu tão rapidamente, mas corri em direção à rua, onde eu tinha certeza de que o que quer que fosse tinha ido. O amigo dele estava perto de mim. Quando chegamos ao final da propriedade, pude ouvir o som de pés descalços correndo pela estrada asfaltada. Direcionei minha lanterna para o som, mas nunca vi nada. Então, assoviei uma melodia qualquer, e de longe, da estrada, ouvi a mesma melodia sendo assoviada de volta para mim. Intrigado, assoviei novamente, desta vez uma melodia diferente, e novamente ouvi a mesma melodia sendo assoviada de volta. O amigo do meu irmão começou a ficar assustado e continuava tentando me fazer voltar para dentro de casa, mas eu estava muito intrigado. Assoviei pela 3ª vez, e foi quando, muito perto de nós, ambos ouvimos uma voz masculina dizer: "Menino, vem aqui." Sem hesitar, os 2 corremos de volta para dentro de casa.
Fomos contar à minha mãe o que aconteceu, e ela já estava assustada porque estava cuidando dos arranhões no peito do meu irmão. Contamos a ela o que aconteceu, e minha mãe nos disse para ficarmos dentro de casa. Minha mãe já havia tido alguns encontros paranormais assustadores antes, preciso contar essas histórias em breve. Ela acreditou em nós. Nunca esqueci esse encontro. Meu irmão, nos dias de hoje, trata isso com indiferença, minimizando como algo sem importância. Mas eu sei diferentemente, assim como minha mãe. É um dos poucos incidentes da minha vida que realmente me incomoda até hoje. Primeiro, algumas informações sobre a minha bisavó. Ela nasceu de pais imigrantes em 1911 e faleceu aos 94 anos. Seu pai era inglês e sua mãe era de Luxemburgo. A maioria de sua família falava alemão, além do inglês. No entanto, a bisavó só conhecia um pouco de alemão. A mãe de Gigi só falava alemão e era quase completamente surda. Gigi contava com suas irmãs para traduzir o alemão truncado ou uma linguagem de sinais grosseira que desenvolveram. Gigi cresceu em Home, Dakota do Norte. Para enquadrar o período, ela uma vez me contou sobre quando era criança, sua família fazia trocas regulares com os membros da tribo Manda, a quem ela descrevia como índios de verdade, não como hoje. Ela frequentou apenas a escola local até cerca do 6º ano. Mais tarde na vida, não era particularmente brilhante, mas não era burra. Era religiosa, mas não fanática, o tipo de mulher que lhe daria um cartão religioso de aniversário e uma action figure das Tartarugas Ninja com uma imagem de Jesus, mas nunca rezava antes das refeições. A única coisa com a qual ela sempre levava a sério era como ela encontrou o diabo. Gigi contava a história quando solicitada, mas nunca parecia gostar disso, e sempre foi consistente em sua descrição. Quando tinha 10 anos, estava se comportando mal. Seu pai não estava em casa, e sua mãe novamente não falava inglês. Sua mãe tentou controlá-la, mas Gigi simplesmente a ignorou. Finalmente, sua mãe tentou agarrá-la, mas Gigi se debatia e quase acertou sua mãe. A mãe de Gigi pegou a mão dela e a olhou friamente nos olhos, depois a soltou e apontou para o armário, saindo do quarto. Gigi e seus irmãos eram frequentemente mandados para o armário como uma espécie de castigo, e ela sabia que tinha cometido um erro, então foi aceitar sua punição. No entanto, quando abriu a porta, algo estava dentro. Ela disse que a criatura tinha cascos e estava coberta de pelos escuros, que diminuíam até o rosto. A criatura tinha um rosto de homem com olhos escuros, uma barba desarrumada e um emaranhado de cabelo preto sujo. De apenas um lado de sua cabeça, erguia-se um chifre de veado. Gigi disse que a criatura deu um passo à frente antes que ela batesse a porta do armário. Ela gritou, e sua mãe veio ver o que era. Ela só conseguia chorar e agitar os braços, mas sua mãe abriu a porta do armário mesmo assim, e a criatura sumiu. Ela sempre foi muito séria sobre essa história, e admito que escrevê-la, mesmo agora, me faz sentir estranho. Essa é a história de como minha bisavó encontrou o diabo. No entanto, ela também disse que alienígenas deram a ela um derrame alguns anos antes de morrer. Gigi teve vários derrames, estava na casa dos 90 anos na época. O primeiro não a debilitou, apenas levou algum tempo para se recuperar. Algumas informações rápidas sobre ela e seu marido, meu bisavô, eles adoravam fast food. Eles caçavam durante a depressão para alimentar seus filhos, então ficavam maravilhados com um bom fast food. Meu avô adorava o McDonald's, mas Gigi amava pizza, especificamente a pizza do Godfather. Depois que se recuperou em grande parte do derrame, minha família levou meus bisavós ao Godfather como uma espécie de celebração. Mas, sendo uma criança boba, recebi um monte de moedas do meu pai para jogos de fliperama e ignorei meus bisavós nonagenários. Até hoje, me arrependo de não ter passado mais tempo com eles. Eu tinha um número ímpar de moedas nos jogos, e o restaurante tinha um desses pequenos dispensadores de brinquedos, aqueles com coisas de plástico. Comprei um com minha última moeda, e era um pequeno alienígena de plástico fazendo um sinal de paz. Acabados os jogos, voltei para a mesa. Eu estava mexendo com um alienígena clássico cinza, e Gigi percebeu. Quando coloquei o alienígena na mesa, Gigi pegou.
Não esperava isso. Ela examinou de perto com todos na mesa. Ela ergueu o alienígena e olhou para mim, dizendo: são essas coisas que vieram me buscar. Minha mãe meio rindo disse: o que, vovó? Gigi repetiu a si mesma e depois disse que eles eram a razão pela qual ela estava no hospital. Quando meu avô, genro de Gigi, disse que ela estava no hospital por causa de um derrame, ela disse: então, essas coisas me deram o derrame. A família parou de pressionar nesse ponto, e as coisas se acalmaram. A maioria da minha família considerou isso uma piada ou relacionou ao derrame dela. Eu não compro como uma piada. Gigi era doce, mas não brincalhona. Além disso, eu não acho que ela soubesse o que era um alienígena cinza. Ela não assistia filmes desde a década de 1950, não assistia TV e só lia jornal. Ela fazia principalmente artesanato e ouvia música em seu tempo livre. Quanto a ser uma alucinação de derrame, talvez, mas ainda é estranho. Este evento ocorreu aproximadamente uma semana atrás. Eu iria postar na época, mas quis dar um tempo para assimilar um pouco e não postar numa reação impulsiva. Sou policial numa cidade com cerca de 30 mil habitantes e atualmente trabalho no turno da meia-noite, das 22 horas às 6 horas. No início do meu turno, sou chamado para uma casa na parte mais rica da cidade. A central informa que a residente, uma adolescente, acredita que um homem adulto está tentando entrar na casa. Ativei as luzes e sirenes e cheguei à casa pouco tempo depois. Bati na porta e entrei em contato com a chamadora, uma garota de 18 anos frenética. Meu sargento chega ao local pouco depois. Pedi para ela descrever o que aconteceu. Ela explica que, enquanto estava deitada no sofá, ouviu batidas na porta da frente. Olhou pelo olho mágico e não viu ninguém. Então ouviu batidas na porta de vidro dos fundos e gritos vindos de fora, novamente sem ver ninguém. Perguntamos se alguém entrou na casa, e a reclamante nega. Meu sargento e eu verificamos a área, não encontrando pegadas no quintal. Checamos o orvalho na grama e estava intocado. Também verificamos as impressões digitais no vidro, sem sucesso. Concluímos que talvez fossem amigos da garota pregando uma peça nela ou que ela tinha uma imaginação muito ativa. Deixamos a casa aproximadamente 3 horas depois, mas somos chamados de volta. Avisam que a garota acredita que alguém está dentro de casa desta vez. Chego à casa antes do meu parceiro por cerca de 3 a 4 minutos. Entro e começo a falar com a reclamante, que está visivelmente abalada. Ela conta que foi acordada por mais batidas e um homem dizendo: eu sei que você estava aqui. Ela barricou a porta do porão com uma cadeira, acreditando que alguém poderia entrar facilmente pela garagem anexa. Digo para ela ficar na sala de estar e vou procurar no porão, empunhando minha arma. Durante a busca, sinto-me muito desconfortável, como se estivesse sendo observado. Termino a busca quando meu parceiro chega. Subo as escadas e aviso que ainda não limpei o restante da casa. Ela puxa sua arma e me ajuda a procurar o restante da casa. O último quarto que entramos pertence à reclamante, e é o quarto dela. Encontramos um tabuleiro ou Ouija à vista. Consideramos a residência segura e voltamos para a sala de estar. Neste ponto, a reclamante está tremendo freneticamente e chorando. Perguntamos se ela mora sozinha. Ela diz que mora com os avós, que estão fora da cidade a trabalho. Ela afirma que fica frequentemente sozinha devido à ausência dos avós. Pedi para ela ligar e falar com seu avô. Falo com ele e descubro que a reclamante não tem problemas de saúde mental ou comportamentais. Ela também não usa nenhuma droga além de nicotina, segundo ele. O avô diz que vai chamar outro membro da família para cuidar da reclamante. Conversamos com ela novamente, descobrindo que ela não sofre atualmente de doenças mentais. A reclamante admite fumar recreativamente às vezes, mas não estava usando nada na noite do incidente. Infelizmente, não fui chamado à casa desde então não pude investigar mais esse incidente. Não sei se este é o lugar certo para postar isso, mas acredito que essa garota pode ter vivenciado algo. Certamente, eu não me senti bem ao estar naquele porão. Eu costumava ser cético em relação ao paranormal até assumir este trabalho, porém,
já lidei com várias situações inexplicáveis em chamadas de serviço. Minha parceira também disse se sentir muito desconfortável dentro da casa. Será que ela tropeçou em algo, ou apenas alimentamos a paranoia de uma jovem que estava sozinha em casa? Infelizmente, não fui chamado novamente à casa para investigar mais. A primeira história ocorreu quando eu tinha cerca de 7 anos. Lembro-me vividamente de mim e meu irmão gêmeo apenas brincando em nosso quintal, como fazem as crianças pequenas. Lembro-me de estarmos sentados no chão, brincando ao redor de um daqueles objetos pesados de guarda-sol, que não tinham guarda-sol. Eventualmente, meu irmão e eu estávamos sentados ao redor do suporte do guarda-sol, apenas brincando com alguns carrinhos ou algo assim. Este é o momento em que meu irmão e eu vimos uma mão pálida saindo do buraco no topo. Sendo a criança curiosa que eu era, toquei na mão e lembro-me de que estava muito fria. Eventualmente, a mão simplesmente deslizou de volta para o suporte do guarda-sol, e não ficamos realmente assustados por algum motivo. Calmamente, explicamos à nossa mãe o que tinha acontecido, e, obviamente, ela apenas desconsiderou como se fosse nossa imaginação. Até hoje, cerca de 15 anos depois, eu e meu irmão juramos que ambos vimos uma mão. A segunda história é sobre eu ter terrores noturnos realmente estranhos quando era mais jovem, por volta dos 5 anos. Isso acontecia quase todas as noites. Eu estaria deitado na cama, profundamente adormecido, e de repente acordaria no meio da noite. Acredito que isso seria por volta das 2 horas às 3 horas da manhã. À medida que meus olhos se ajustavam à escuridão, eu começava a olhar ao redor do meu quarto, imaginando o que me acordara. Eventualmente, assim que meus olhos se ajustavam completamente à escuridão, eu via uma mão pálida saindo da parede em minha direção, tentando me tocar. Isso acontecia com tanta frequência que eu simplesmente me acostumei e saía do meu quarto por cerca de meia hora, voltando depois para dormir. A coisa estranha é que a parede de onde vinha a mão era uma das paredes externas da nossa casa, no segundo andar. Portanto, ninguém deveria ter conseguido chegar até mim, mesmo que houvesse um buraco na parede, o que não era o caso, obviamente. Além disso, o fato de eu sempre acordar antes disso acontecer torna impossível descartar como um simples sonho ruim. Também não era paralisia do sono, pois eu conseguia olhar ao redor, mover os braços e as pernas, e também levantar-me rapidamente. Avançando alguns anos, descobrimos que nossa casa foi construída quase em cima de um antigo local de sepultamento histórico, onde um famoso assassino do século XVIII foi presumivelmente enterrado. Pesquisei sobre esse criminoso, e ele não teve um final feliz. De acordo com o diário de alguém que testemunhou sua execução em 1775, ele ficou amarrado a uma cadeira por 114 dias consecutivos antes de ser brutalmente executado. Seria apenas minha imaginação infantil, ou o criminoso estava tentando fazer mais uma vítima do túmulo? Eu costumava trabalhar em um diner em Spanish Fork, Utah. Era um diner pequeno, mas bastante movimentado com fantasmas. A primeira experiência que ouvi falar foi quando uma colega minha, Mia, teve algo atirado nela. Eu estava presente quando isso aconteceu, mas estava de costas para ela, então não vi diretamente. De repente, ouvi Mia e meu gerente gritando de choque. Perguntei o que aconteceu, e Mia disse, estava apenas imprimindo etiquetas, e o recipiente caiu e acertou minha coxa. Eu sei que explicações de layout geralmente são inúteis, mas acredito que uma explicação do layout é necessária aqui para que você entenda por que todos ficamos tão chocados. Mia estava em pé no computador que tínhamos no corredor dos garçons. Era um restaurante aberto, então a única coisa que separava o corredor dos garçons era um balcão. À esquerda do balcão havia uma pequena seção fechada com molho picante, outros condimentos, gelo, chá gelado e café, e suas respectivas máquinas. A máquina de chá gelado ficava à extrema esquerda, mais próxima da parede. O computador estava em uma caixa na frente da máquina. Foi lá que Mia estava, imprimindo etiquetas. Em cima da máquina de chá gelado estava o funil da máquina, e foi esse funil que acabou acertando a coxa dela. É importante mencionar que estava bastante recuado, então não poderia ter simplesmente caído, e mesmo que tivesse, não teria atingido a coxa de Mia, teria caído diretamente.
Nosso gerente disse que parecia que alguém varreu o funil da máquina de chá gelado, mas a gravidade acabou vencendo. Em vez de acertar minha cabeça, estava em um caminho para acertar a cabeça dela, mas atingiu a coxa. Depois disso, Mia e eu passamos muito tempo conversando sobre o quanto o dinheiro era assombrado. Ela estava lá desde a abertura, então ela me contou muitas histórias das quais eu não estava ciente antes. Ela disse que tesouras, facas e outros objetos perigosos e ou pesados eram arremessados contra os funcionários. Ela também compartilhou a teoria de que o motivo pelo qual os negócios naquele prédio nunca duravam mais de 5 anos era porque estava em terreno amaldiçoado. Spanish Fork é um dos locais onde ocorreu uma guerra entre os nativos americanos e os colonos mormons, então eu acreditei nisso. Perguntei se alguém havia morrido no restaurante, e ela disse que sim, alguns trabalhadores da construção morreram. Depois de ouvir isso, decidi perguntar a mais colegas de trabalho, e bem, não foi em vão, para dizer o mínimo. Outra colega, Madison, me contou sobre a vez em que teve uma experiência. Ela disse que foi ao banheiro e, enquanto estava lá, ouviu alguém entrando e indo para a cabine de deficientes. Madison terminou e foi lavar as mãos, mas notou que a porta da cabine estava entreaberta. Quando ela terminou de lavar as mãos, verificou a cabine e, para sua surpresa, ninguém estava lá. Ela disse que a pessoa foi especialmente barulhenta quando entrou no banheiro, então Madison achou estranho não ouvir a pessoa sair. Depois de voltar para o corredor dos garçons, ela percebeu que o restaurante estava vazio, pois o movimento havia acabado, e ela e os outros garçons estavam arrumando para o próximo turno. Então, falei com o irmão de Madison, Caden, que era cozinheiro noturno na época. Ele disse que viu duas aparições diferentes enquanto trabalhava naquele turno. A primeira foi quando viu alguém indo para a sala de armazenamento a seco. Eles pensaram que era um dos garçons trabalhando com Taya, então foram ver se ela precisava de ajuda. Layout do Bacouse, à esquerda, a sala de louça, em seguida, o escritório do gerente ao lado, a cozinha estava à direita, e atrás da cozinha, havia a câmara fria e o freezer. Atrás da sala de louça estava a sala de armazenamento a seco. Quando chegou à sala de louça, viu que ninguém estava lá, então pensou que Taya talvez tivesse ido para a câmara fria. Ele verificou e ela não estava lá. Ele verificou a sala de louça e nada. Então ele saiu para a frente da casa e, para sua surpresa, ela estava claramente no fundo levando bebidas para uma mesa. Não havia como ela ter ido para o fundo da casa, enchido os copos e levado as bebidas para a mesa no tempo que Caden levou para verificar o fundo. A próxima aparição aconteceu algumas semanas depois. Ele estava limpando a cozinha, apenas tentando passar o tempo, já que estava sendo uma noite mais tranquila. Ele olhou para cima e viu um menino correndo em direção à porta de entrada do restaurante. Caden mais tarde perguntou a Taya que tipo de pai levaria seu filho a um restaurante às 3 da manhã. Taya estava claramente confusa e disse a ele que não tinha servido nenhuma mesa com crianças naquela noite. As próximas histórias aconteceram comigo. Um dia, enquanto estava anotando o pedido de uma mesa, vi alguém andando atrás de mim. Isso me distraiu, e olhei para trás, mas não havia ninguém lá. Olhei para onde ficavam os banheiros, porque pensei que talvez fosse para lá que a pessoa estava indo, mas não havia ninguém lá também. A única pessoa que estava perto de mim, além das pessoas na minha mesa, era minha colega Lauren. Ela estava à minha esquerda arrumando mesas, então ela não poderia ter sido a pessoa que passou por trás de mim para ir ao banheiro, que ficava à direita. Eu sei que alguém passou por trás de mim, eu vi, mas também senti. Você conhece aquelas vibrações que sente quando alguém passa perto de você? Senti isso, e o vento que vem depois que alguém passa por você. Já vi figuras de sombra por todo lugar, uma delas até correndo em minha direção. Já vi cadeiras se movendo, e meu nome foi dito por vozes desencarnadas. Uma vez, um fantasma infantil, talvez o mesmo que Caden viu, derrubou minha bandeja cheia de copos de água. Todos eles quebraram, e eu fiquei molhada. Sei que foi um fantasma porque não havia como a bandeja ter caído, mas também ouvi uma criança rindo depois que a bandeja caiu. Não só isso, mas também senti a presença de um espírito mais jovem. Não é preciso dizer que o dinheiro é definitivamente assombrado por vários espíritos.
Alguns parecem estar zangados conosco, enquanto outros parecem ser travessos, ou até mesmo almas perdidas. Eu tinha 18 anos na época, era o início do verão, e eu estava de férias da escola sem nenhum emprego. A maior parte do meu tempo era passada dentro de casa, jogando videogame, assistindo YouTube ou TV, ou apenas relaxando. Quando isso aconteceu, meus pais estavam fora da cidade por alguns dias, deixando a casa sob minha responsabilidade. Isso era comum, e nunca foi um problema. Às vezes, eu chamava amigos para passar o tempo, mas naquela noite, eu estava aproveitando a tranquilidade sozinho. Estava assistindo a uma reprise de um dos meus programas favoritos no Netflix, enquanto mexia no celular. Era tarde, talvez umas 11 ou quase meia-noite, quando ouvi uma batida na porta da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. Quase nem percebi que já era tarde, mas felizmente isso passou pela minha cabeça antes que eu abrisse a porta sem pensar. Olhei pelo olho mágico e vi 2 homens, ambos vestidos de forma parecida, esperando que eu atendesse. Fiquei parado, pensando se deveria ou não deixar claro que estava em casa, perguntando o que eles queriam. Decidi ficar quieto e apenas observar, esperando que fossem embora. Poucos segundos depois, eles chamaram. Olá, estamos aqui para falar com o senhor e a senhora Ian. Eles estavam se referindo aos meus pais. Confuso, continuei em silêncio, sabendo que era tarde demais para qualquer tipo de visita, mesmo que fosse importante. Depois de 1 minuto, os homens trocaram algumas palavras baixas entre si e saíram da varanda. As luzes externas estavam apagadas, então não consegui ver para onde foram. Mas também não ouvi barulho de carro, ouvi faróis, o que me deixou imaginando se eles tinham vindo a pé, o que tornava tudo ainda mais estranho. Voltei para a TV, mas deixei no pause para poder ouvir caso eles voltassem. E não demorou muito até eu ouvir passos novamente fora da casa. Eles subiram na varanda, mas, em vez de baterem na porta como antes, começaram a andar para o lado da casa. Corri para uma janela dos fundos, e quando eles chegaram ao quintal, os vi abrirem o portão e entrarem. Me escondi para que não me vissem, mas pude ouvir quando foram até a porta dos fundos. Eles começaram a conversar, e logo em seguida, a tentar abrir a porta. Essa foi minha deixa para pegar o celular e me esconder na garagem. Liguei para a polícia, explicando a possível tentativa de invasão. Menos de 1 minuto depois, ouvi um som alto, um estalo, que ecoou pela casa, e a porta dos fundos foi aberta. Os passos deles podiam ser ouvidos entrando na casa e subindo as escadas, indo direto para os quartos. Ouvi uma porta se abrir, eles entrarem e fecharem a porta atrás deles. Depois disso, não houve mais barulho. Esperei, horrorizado, em silêncio absoluto por longos e agonizantes 10 minutos, até que a polícia chegasse. Quando as viaturas pararam na frente da casa, houve passos apressados no andar de cima, e os 2 homens começaram a discutir. Alguns oficiais entraram pela porta dos fundos e subiram rapidamente, enquanto outro veio até a garagem para me levar para fora em segurança. Os homens não resistiram à prisão, mas também não disseram uma palavra sobre o motivo de estarem lá. Apesar de semanas terem se passado, e de ser óbvio que não estavam ali apenas para roubar, tudo o que puderam acusá-los foi de invasão e arrombamento. O que mais me assusta é que parecia que eles estavam procurando pelos meus pais e que talvez pretendiam esperar por eles no andar de cima até que voltassem da viagem. Fico pensando se deveria ter mostrado que estava em casa e se isso teria evitado a invasão, mas algo no comportamento deles me diz que, mesmo assim, eles teriam entrado e feito o que fosse necessário comigo. Eu moro nos arredores de uma cidade de médio porte em Wyoming. O principal motivo para morar aqui é que possuir um grande pedaço de terra não é uma tarefa impossível como pode ser em outros estados. Minha casa é pequena, mas confortável o suficiente para morar sozinho. Isso aconteceu há 4 anos, em 2019, durante a primavera. Passávamos por um mês de chuvas quase constantes, todos os dias. Era um domingo, e eu estava em casa descansando e assistindo TV depois do trabalho.
Por volta das 6 ou 7 da noite, ouvi uma batida inesperada na porta. Mal consegui ouvir por causa da chuva forte. Quando fui atender, fiquei ainda mais surpreso ao ver que era um homem desconhecido. Não um carteiro ou algo do tipo. Alguém aparecer sem aviso na minha propriedade era extremamente incomum, já que fica bem fora do caminho. Perguntei como podia ajudá-lo. O homem, que parecia ter uns 20 e poucos anos, disse que estava acampando na floresta próxima, mas se meteu em problemas e precisava de um lugar para passar a noite. Considerando a localização da minha casa, fazia sentido ele aparecer na minha porta, caso fosse verdade, pois eu era o lugar habitado mais próximo, a pelo menos 8 ou 9 quilômetros. E com a chuva torrencial, fiquei com ainda mais pena dele, mas não deixei de pensar no perigo de deixar um estranho entrar. Ofereci meu telefone para ele ligar e conseguir uma carona até a cidade, mas ele recusou. Quando disse claramente que ele não poderia ficar, ele apenas saiu. Observei enquanto ele seguia pela estrada de terra até que, de repente, virou e entrou na floresta. Por mais estranho que fosse, não pensei muito nisso depois de alguns minutos e voltei para a TV. Já era bem tarde, provavelmente mais de 2 horas depois, quando percebi um brilho alaranjado vindo da janela do quintal. Levantei e movi a cortina. Apesar da chuva e da névoa, vi uma fogueira no meio da floresta, não muito longe da casa. Era pequena, tremeluzindo sob uma grande árvore enquanto a chuva caía. Ao lado do fogo, vi a silhueta de uma pessoa segurando algo, mas não consegui dizer se estava virada para minha casa ou para a floresta. Fechei a cortina e peguei o telefone, chamando a polícia para relatar a presença de alguém perto da minha casa. Sabia que levaria pelo menos 1 hora para eles chegarem, mas queria que a pessoa saísse antes que eu fosse dormir. Depois da ligação, olhei novamente pela janela. O fogo ainda ardia levemente, mas a figura tinha desaparecido. Então, ouvi passos vindo em direção à casa. Corri para outra janela e o vi passar, carregando um rifle de caça. Ele deu a volta na casa e foi até a porta da frente, onde bateu algumas vezes, depois ficou em silêncio. Peguei minha arma de defesa pessoal no armário do corredor e me escondi atrás da parede, tentando processar a situação. Ele bateu novamente na porta, desta vez com a coronha do rifle, quase quebrando um painel da madeira. Naquele momento, só consegui pensar que precisava fazer algo para afastá-lo antes que a situação se tornasse uma questão de vida ou morte. Atirei para o lado da moldura da porta. O som ensurdecedor ecoou pela casa. Quando minha audição voltou, tudo o que ouvi foi a chuva caindo. Não havia passos, batidas ou gritos. Depois de 5 minutos de silêncio, criei coragem e olhei pelo olho mágico. A varanda estava vazia, mas no quintal havia pegadas claras indo embora. A polícia fez uma busca minuciosa e encontrou alguns detalhes perturbadores. Perto da fogueira, acharam uma bolsa de lona enterrada que havia sido desenterrada recentemente, provavelmente poucas horas antes do ataque. Segundo os policiais, parecia ser um kit de roubo, ou até mesmo um kit de assassinato, preparado para ser usado mais tarde. Isso significava que o homem tinha planejado o ataque e já tinha estado perto da minha casa pelo menos uma vez antes daquela noite. Por que ele me atacou especificamente ainda é um mistério. Quem ele era e onde está agora permanecem sem respostas, mesmo 4 anos depois. Ainda moro na mesma casa, mas me preocupo todos os dias com a possibilidade dele voltar. Quando eu estava crescendo, morava com minha mãe em uma pequena casa durante os anos do ensino fundamental e médio. Ela conseguiu um emprego noturno. Logo na maioria das noites da semana, eu ficava sozinho entre as 8 da noite e 4 da manhã. Isso aconteceu alguns meses antes de eu me formar no ensino médio. Em uma noite normal, às 7h30, me despedi da minha mãe como de costume e joguei videogame por algumas horas. Era uma noite de escola, então eu não podia ficar acordado até muito tarde, mas ainda assim fiquei acordado mais do que deveria. Por volta das 11h30, desliguei tudo e fui para o meu quarto me deitar, mas fiquei no celular por mais 1 hora antes de adormecer. Quando acordei, pensei ter ouvido uma porta se fechando no andar de baixo. Olhei para o relógio ao lado da minha cama e vi que eram 3h30, então presumi que minha mãe tivesse chegado mais cedo do trabalho. Virei para o outro lado e tentei voltar a dormir, enquanto ouvia passos andando no andar de baixo.
Depois de um minuto, porém, comecei a prestar mais atenção. Normalmente, minha mãe subia direto para o andar de cima, ao chegar em casa para se preparar para dormir, mas parecia que alguém estava apenas andando pela casa. Enquanto ouvia por mais 2 ou 3 minutos, percebi que os passos não paravam. Eles estavam passando por cada cômodo, caminhando devagar, como se estivessem fazendo um tour pela casa. Comecei a ficar um pouco nervoso, pensando que talvez não fosse minha mãe e pudesse ser outra pessoa. Levantei e acendi a luz do meu quarto, e quase imediatamente os passos pararam. Escutei do outro lado da porta e ainda não ouvi nada. Cuidadosamente, abri a porta e olhei para o corredor. Eu esperava ver alguma luz vindo do andar de baixo, mas toda a casa estava no escuro. Quem quer que estivesse andando por lá não tinha acendido nenhuma luz, o que me assustou ainda mais. Certifiquei-me de não fazer barulho e fui mais adiante no corredor até chegar ao topo da escada. Ajoelhei e olhei através do corrimão para ver a sala de estar. Não havia ninguém lá, e mesmo no escuro, eu podia dizer que nada tinha sido movido. Meu PlayStation ainda estava no lugar, e na minha cabeça, isso era um sinal claro de que provavelmente não havia mais ninguém na casa, além talvez da minha mãe. Quero dizer, se alguém estivesse lá para nos roubar e tivesse passado pela casa inteira, definitivamente teria levado o item mais caro da sala. Naquele ponto, eu só queria saber se era minha mãe andando por aí ou se eu estava tendo alguma alucinação auditiva estranha. Desci as escadas até o térreo e chamei: "Mãe, você está em casa?" Não houve resposta nem sinais de movimento na casa. Então, andei pelo corredor até a cozinha. Assim que entrei, vi uma pegada no chão de azulejos e quando levantei os olhos, me deparei com uma figura do outro lado do cômodo. Um homem estava sentado à mesa de jantar, com uma máscara escura no rosto. Suas roupas eram todas pretas, o que dificultava enxergar claramente suas feições. Ele estava olhando para mim, mas não disse nada, nem se moveu. Ele me encarava com uma expressão completamente vazia. Corri de volta para o andar de cima e me tranquei no meu quarto enquanto ligava para a emergência. O operador me manteve atualizado sobre a chegada da polícia, mas, depois de 1 minuto, ouvi o homem caminhando lentamente pelo andar de baixo até o pé da escada. Eu sussurrava freneticamente para o operador até ouvir a porta da frente se abrindo e os passos do homem se afastando da casa. Menos de 30 segundos depois, vi faróis brilhando pela janela. Minha mãe estacionou na entrada da garagem e corri para fora para encontrá-la e contar o que havia acontecido. Quando a polícia chegou, fez uma busca completa, mas não encontrou nada que pudesse nos ajudar a identificar o homem. Pelo que parece, o homem não estava ali para nos roubar. Ele também não parecia ter interesse em mim, o que significa que provavelmente estava tentando machucar ou sequestrar minha mãe. Faz sentido pensar que ele invadiu apenas minutos antes de ela geralmente chegar em casa. Isso me faz pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descido para ver quem estava lá, ou se minha mãe tivesse chegado apenas 1 minuto antes e entrado na casa sem saber que havia alguém esperando por ela. Tenho 32 anos e moro sozinho em uma casa rural. Tenho alguns vizinhos a cerca de 800 metros de distância com quem converso de vez em quando, mas geralmente prefiro ficar na minha e só vou à cidade quando necessário. Estou meio aposentado, então passo a maior parte do tempo em casa, mas alguns meses do ano faço trabalhos de contratação. Na época, era final do outono, e naquele dia eu estava guardando meus equipamentos do quintal no galpão para me preparar para o inverno. Eram apenas algumas ferramentas, cortadores de grama e coisas assim que eu tinha deixado do lado de fora. Enquanto eu estava lá fora, vi algo incomum. Um homem andando pela estrada que conectava a minha entrada. Ele não carregava nada, nem mochila, nem equipamentos de camping. Para dar contexto, essa estrada era completamente vazia, exceto pelas poucas casas como a minha, e a cidade ficava a 4 horas de caminhada dali. Observei o homem até que ele desapareceu no horizonte. Depois que ele se foi, olhei para ambos os lados da estrada e não vi nenhum carro estacionado. Foi bem estranho, mas depois de um tempo, parei de pensar nisso e terminei meu trabalho no quintal. Entrei antes de escurecer e fiz o jantar enquanto relaxava. Enquanto eu comia, um barulho repentino lá fora me assustou. Era um som de madeira batendo, como se viesse do galpão. Olhei pela janela
e vi que a porta do galpão estava escancarada. Embora fosse antiga, aquela porta nunca havia destrancado sozinha antes. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, sabia que precisava verificar e, pelo menos, fechar a porta. Peguei meu rifle, apenas por precaução, mas estava confiante de que não seria nada perigoso. Caminhando até o galpão, escutei com atenção, mas não ouvi nada além do silêncio da noite. Olhei ao redor do campo e também não vi sinais de animais ou pessoas. Quando cheguei à porta aberta do galpão, liguei minha lanterna e iluminei o interior. Nada parecia fora do lugar. Entrei e fiz uma busca mais detalhada para ver se algum animal estava escondido, mas, novamente, não havia nada. Fechei a porta do galpão e me certifiquei de que estava trancada antes de começar a voltar para casa. Enquanto caminhava pelo campo em direção à minha casa, senti um arrepio estranho crescendo dentro de mim. Não sabia o que era, mas essa sensação continuou aumentando até eu chegar à porta da frente. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. Ao entrar no corredor, vi uma pegada suja no chão. Acendi a luz e vi que havia uma trilha de pegadas sujas levando até o quarto de hóspedes. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu levantava meu rifle, respirava fundo e me aproximava cuidadosamente da porta. Encostei a cabeça na madeira e ouvi algo. Era como se alguém estivesse respirando do outro lado da porta. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, a maçaneta girou na minha mão e a porta se abriu de repente. Dei um passo para trás e levantei o rifle quando vi um homem que parecia prestes a me atacar, segurando uma enorme pá de metal. Acho que o fato de eu estar armado o paralisou. Ele ficou parado na porta, segurando a pá como uma arma, com uma expressão de raiva intensa no rosto. Gritei o mais alto que pude para que ele ficasse onde estava, tentando soar intimidador, mas, sem dúvida, estava aterrorizado. O homem manteve a distância, mas sua expressão de fúria não desapareceu. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Se chamasse a polícia, levaria cerca de 1 hora para que chegassem, e eu definitivamente não queria ficar segurando o homem sob a mira do rifle por tanto tempo, arriscando algo pior acontecer. Enquanto estávamos em um silêncio tenso, o homem, de repente, jogou a pá na minha direção e correu de volta para o quarto. Corri atrás para ver o que ele estava fazendo e o vi começar a rastejar pela janela. Parte de mim queria detê-lo, mas a outra parte não conseguiu agir. Ele pulou para fora e correu para o campo, desaparecendo na vastidão da noite. Até hoje, esse homem nunca foi identificado e suas intenções permanecem desconhecidas. Só posso dizer que, se eu não tivesse meu rifle nas mãos, ou se ele tivesse me surpreendido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu não faço muitas viagens para fora da cidade, então essa foi uma das poucas vezes em que precisei ficar em um lugar que não fosse a casa de amigos ou familiares. A área onde eu precisava me hospedar era pequena, e a maioria dos hotéis não parecia muito boa, mas para minha surpresa, havia uma casa listada no Airbnb. Era a minha primeira vez usando o site, mas a casa parecia um lugar decente, muito melhor do que os hotéis. Solicitei as datas e, em poucos minutos, a reserva foi confirmada. Na semana seguinte, comecei a viagem. Quando cheguei à cidade, que ficava a cerca de 14 horas da minha, já era noite. A cidade parecia quase deserta comparada ao lugar onde eu estava acostumada a viver. Todas as luzes das casas estavam apagadas, as lojas estavam fechadas e não havia pessoas ou carros na rua. É claro que era madrugada, então eu não esperava que essa pequena cidade estivesse iluminada e ativa nesse horário, mas ainda assim era inquietante, considerando que eu não a tinha visto durante o dia. Essa foi minha primeira impressão do lugar. A rua que levava ao Airbnb também estava escura, passando por um bairro cercado por árvores, até que finalmente cheguei à casa. Era uma das poucas com a varanda e as luzes externas acesas, mas havia também uma luz vindo de uma janela no andar de cima. Achei que o último hóspede provavelmente tinha esquecido de apagá-la, então não dei muita importância e comecei a levar minhas coisas até a porta da frente. Peguei o código da chave no meu e-mail, entrei e tranquei a porta atrás de mim. Rapidamente coloquei minhas coisas em um canto do quarto e subi as escadas para apagar a luz que havia sido deixada acesa. Era um dos quartos extras, com apenas uma cama e uma cômoda pequena. Apaguei a luz
e fui para o quarto principal para arrumar minhas coisas. Eu só ficaria por uma noite, mas havia reservado por 2, porque precisava estar ali até tarde no dia seguinte. Fiquei acordada por no máximo 1 hora antes de finalmente me deitar e tentar dormir. Fechei os olhos e tentei relaxar, mas fiquei deitada, acordada, por um bom tempo. De repente, sentei-me rapidamente ao ouvir um estrondo atravessando as paredes da casa. Fiquei olhando para a porta, tentando imaginar o que poderia ter causado o som, mas sem nenhuma ideia. Levantei para verificar. Abri a porta suavemente, espiando o corredor do andar de cima. Estava escuro e silencioso agora, sem mais estrondos. Apenas o som da casa balançando com o vento. Voltei para dentro e fechei a porta silenciosamente. Mas um sentimento estranho me fez esperar e pensar mais sobre o som que eu tinha ouvido. Enquanto eu estava ali, comecei a ouvir rangidos suaves pelo chão de madeira vindo do outro quarto. Encostei o ouvido na porta e ouvi os passos se moverem pelo corredor, se aproximando da minha porta. Fiquei tão em choque que quase não percebi que eram passos de alguém se aproximando. Meu coração começou a disparar quando eles chegaram bem perto da porta. Segurei firmemente a maçaneta para impedir que ela se movesse, e momentos depois, senti que alguém a puxava. Assim que resisti, a pessoa afrouxou o puxão, mas após um instante, forçou a maçaneta para baixo e bateu com força contra a porta. A porta abriu pela metade antes que eu pressionasse meu corpo contra ela para fechá-la novamente. Consegui ver apenas metade do rosto da pessoa no vão da porta, mas, nos olhos dela, havia uma raiva que eu nunca esperava ver. Após uma luta, consegui empurrar a porta de volta e trancá-la. A pessoa do outro lado tentou abri-la novamente, mas, depois de gritar algumas palavras desagradáveis para mim, desceu correndo as escadas e saiu da casa. Eu ainda estava recuperando o fôlego e minha mente estava a 1000, mas consegui me recompor e disquei a polícia. Para uma cidade tão pequena, eles chegaram rapidamente. O proprietário do Airbnb deu continuidade ao caso depois que eu parti no dia seguinte, mas eu gostaria de ter acompanhado o desdobramento. Aquele homem parecia tão desesperado para entrar no meu quarto, como se estivesse em um estado de fúria e quisesse me machucar, como se eu tivesse feito algo a ele. Tudo sobre essa situação é perturbador, e acho que nunca vou conseguir tirar isso da minha cabeça. Provavelmente, não vou querer ficar em Airbnbs novamente por um bom tempo. Eu trabalho em um cemitério na beira da minha cidade. É um cemitério pequeno, com apenas alguns acres de terra. Eu já trabalhava lá há 1 ano e odiava cada minuto. Não tanto por ser um cemitério, mas porque era muito entediante. Eu ficava sozinho a noite toda, sentado em uma salinha pequena a maior parte do tempo. Havia 2 câmeras instaladas, uma de cada lado do cemitério e uma na entrada do prédio onde eu estava. Meu chefe sempre me dizia que meu trabalho era apenas estar lá. E se algo realmente acontecesse, eu deveria ligar para a polícia e deixá-los cuidar disso. Em todo o ano antes disso, não aconteceu absolutamente nada. Novamente, era um cemitério pequeno em uma cidade pequena, então não se esperava muita ação. Em uma segunda-feira à noite, estacionei o carro e substituí meu colega que trabalhava no turno diurno. Eu não tinha dormido bem aquele dia, então levei uma xícara de café para me ajudar a ficar acordado. Durante a primeira hora, fiquei bebendo meu café e assistindo às câmeras, enquanto também mexia um pouco no celular. Por volta da 1 da manhã, comecei a ficar muito sonolento. Estava cochilando na cadeira e o café não estava ajudando muito. No meio da hora, acho que acabei dormindo completamente. E o que eu acho que foi uns 20 minutos depois, acordei com um som estranho. Um barulho de metal rangendo atrás de mim. Virei na cadeira e vi que a porta do prédio estava entreaberta, balançando levemente com o vento lá fora. Meu coração disparou de medo. Levantei-me e abri a porta um pouco mais, colocando a cabeça para fora e olhando ao redor. Não havia ninguém à vista. Fechei a porta com força e me certifiquei de que estava trancada. Pode ter sido um erro meu não fechar a porta direito, mas meus pelos ficaram arrepiados. Voltei na gravação da câmera do lado de fora do prédio e não vi ninguém se aproximando.
Pelo menos depois disso, fiquei completamente acordado. Eu checava as câmeras constantemente. Cerca de 10 minutos depois, vi algo se mover na tela. Era a câmera do outro lado do cemitério. Alguém estava andando pelo meio das lápides. Observei enquanto a pessoa passava lentamente por várias lápides e então parava. Esperei alguns segundos antes de pegar o telefone e discar para a emergência, ainda mantendo os olhos na tela. Falei baixinho com a atendente, dizendo que trabalhava no cemitério e que havia um homem invadindo o local. A mulher na linha começou a responder, quando de repente o homem começou a correr pelo cemitério e desapareceu da tela. Soltei um suspiro de surpresa e comecei a olhar freneticamente para as outras câmeras, tentando encontrá-lo. Um segundo depois, ele apareceu em outra tela, correndo novamente, e logo em seguida apareceu na câmera que mostrava o lado de fora do prédio onde eu estava. Eu disse à atendente o que estava acontecendo e que precisava ficar em silêncio. Coloquei o telefone de lado e continuei olhando para a câmera. Era um homem, agora parado bem na frente da porta. Ele olhou ao redor, observando a fachada do prédio, antes de fixar o olhar na câmera. Um arrepio percorreu minha espinha ao vê-lo olhando para a câmera, como se ele pudesse me ver através da tela. Olá? Você pode me ajudar? Ouvi sua voz abafada do outro lado da porta. Sem nem esperar uma resposta, ele andou para a parte de trás do prédio. Não havia câmeras daquele lado, mas eu podia ouvir seus passos na grama. Parecia que ele estava caminhando bem encostado na parede. Então, de repente, ouvi os passos dele se afastando rapidamente. Meu coração estava disparado até a polícia chegar. Achei que pareceria louco, mas eles encontraram pegadas muito nítidas na grama. Seguiram as marcas por um bom tempo, além da borda do cemitério, mas perderam o rastro antes de chegar a qualquer lugar. O comportamento do homem era muito estranho, e a forma como ele pediu ajuda foi ainda mais esquisita. Não sei se a porta ter sido aberta mais cedo foi culpa dele, mas não sei mais no que acreditar. Apesar de ter ficado morrendo de medo, continuei trabalhando lá. Nada mais aconteceu e o homem nunca voltou, mas acho que nunca mais vou dormir no cemitério de novo. Meus amigos e eu nunca fomos o grupo mais esperto. Fizemos algumas coisas bem estúpidas, como ir a lugares abandonados, casas vazias, etc. Mas a pior de todas as coisas que fizemos foi quando fomos ao cemitério uma noite. Em todas as outras vezes que fizemos algo assim, nada de anormal aconteceu. Mas dessa vez foi diferente. Estávamos no 2º ano do ensino médio e era uma noite de sexta-feira. Então, claro, estávamos saindo juntos. Na maioria das vezes, não tínhamos um plano. Simplesmente inventávamos algo para fazer conforme a noite avançava. Mas por volta da meia-noite, 2 dos nossos amigos decidiram ir para casa porque estavam cansados, o que deixou apenas eu e meu amigo Dan. Nenhum de nós estava muito cansado, mas também não queríamos ficar sentados em casa, entediados a noite toda. Dan sugeriu ir ao cemitério perto da casa dele e disse que seria assustador e emocionante andar por lá à noite. Sem nada melhor para fazer, eu concordei. Eu não me lembro de ter pensado muito sobre isso. Claro, seria um pouco assustador e sinistro, mas eu sabia que era apenas um cemitério normal. Pegamos o carro do Dan e fomos até a casa dele, onde estacionamos e caminhamos pela rua até o portão que cercava o cemitério. Havia uma grande entrada com um portal, mas a cerca que ia ao redor era mais como uma pequena cerca de madeira. Pulamos a cerca com facilidade e imediatamente sentimos um arrepio de adrenalina. Era um lugar assustador, sem dúvida. Havia quase nenhuma luz, apenas algumas lâmpadas fracas espalhadas pelo cemitério. Não sei qual era nosso objetivo, mas acho que era apenas atravessar o lugar inteiro sem nos assustar e depois ir embora. Passamos por umas 10 ou 15 lápides quando Dan parou de repente. Ele olhou para frente e me disse para esperar. Eu não conseguia ver muito, mas ao longe, mal consegui distinguir uma figura parada ao lado de uma das lápides, caminhando em nossa direção. Tanto eu quanto Dan não sabíamos o que fazer e apenas ficamos parados. Assumimos que provavelmente tínhamos sido pegos por um dos guardas do cemitério e que provavelmente seríamos presos ou algo assim. O homem parou a alguns metros de distância, ainda longe demais para que pudéssemos vê-lo bem. "O que vocês dois estão fazendo aqui?" ele perguntou. Dan, nervoso, disse que estávamos apenas explorando. "Bem,
Vou ter que mostrar a saída para vocês, ele disse. Mandou que o seguíssemos e começou a andar na direção de onde veio. Acho que ambos nos arrependemos de não ter fugido quando o vimos pela primeira vez. Enquanto o seguíamos, ele passou sob uma daquelas lâmpadas e tanto Dan quanto eu congelamos imediatamente. O homem estava vestindo roupas esfarrapadas, nada parecido com o que um guarda de cemitério usaria. Parecia um mendigo. O homem deve ter ouvido quando paramos. Ele se virou e dava para ver em seu rosto que ele era louco. Ele deu um passo em nossa direção. "Venham aqui!" ele disse com raiva. Dan se virou e correu, e eu fiz o mesmo. Os passos do homem atrás de mim estavam tão próximos que parecia que ele ia me agarrar a qualquer momento. Minha adrenalina me manteve correndo, e conseguimos pular a cerca. Ouvimos o homem parar do outro lado e socar a cerca de madeira, frustrado. Fomos direto para casa, e não contamos a ninguém, exceto aos nossos amigos, porque sabíamos que o que fizemos foi ilegal. Nós dois achamos que aquele homem era algum morador de rua que provavelmente estava tentando nos assaltar, ou talvez fazer algo muito pior. Felizmente, nunca cometemos o erro de voltar lá novamente. Sempre acreditei bastante nas coisas paranormais. Desde criança, já tive experiências aqui e ali que, na minha opinião, não podem ser explicadas pela ciência ou ilusão, mas apenas como algo de outro mundo interferindo. Embora nada do que eu tenha vivido tenha me perturbado de verdade, essas experiências me deram muito no que pensar. Uma das mais pessoais e duradouras aconteceu em maio de 2014. Só para dar um pouco de contexto, moro no centro da Flórida, nos Estados Unidos. Como é um estado muito turístico, é claro que as cidades e áreas tentam encobrir a história sombria e até mesmo apagá-la, construindo coisas em cima ou reescrevendo a história para que pareça inofensiva. Na realidade, a Flórida é o estado mais sulista possível. Tínhamos o clã, o Destino Manifesto, batalhas e conflitos da Guerra Civil, deslocamento e erradicação de tribos nativas americanas. Tivemos de tudo. Alguns dos pontos turísticos populares ao meu redor, se você perguntar para as pessoas certas, vão te contar a verdade sobre as atrocidades que aconteceram ali. Então sim, é bem provável que a maioria do estado tenha algum tipo de atividade paranormal. Eu estava na 7ª série na época e ao longo do ano, ouvi falar do meu amigo Bryce, que morava na praia em uma casa de 4 andares e tinha o sótão inteiro para ele. A praia ficava a uns 250 metros da casa dele e ao lado havia um terreno vazio, seguido por um cemitério antigo, e depois apartamentos e casas. As lápides estavam viradas principalmente para a praia, mas a entrada era pela rua de trás. Acredito que esse cemitério poderia ter sido uma das duas coisas, mas não me lembro ao certo. Um cemitério de escravos da época da Guerra Civil, que depois virou um cemitério segregado até o início dos anos 1900. 2. Um cemitério nativo americano dos projetos de deslocamento ou das guerras que ocorreram entre 1810 e 1850. Eu pessoalmente acredito mais na segunda opção, embora nunca tenha conseguido encontrar mais informações sobre esse cemitério. Bryce me contou sobre uma noite em que ele não conseguia dormir e olhou pela janela no escuro total e viu um par de olhos brilhando em azul, olhando para ele, sem pupilas visíveis. Não sei a que horas da noite isso aconteceu. Provavelmente, isso aconteceu porque o cemitério estava sendo destruído, removendo as lápides para colocar fundações no lugar. Bryce era um pouco ingênuo, mas nunca tive a impressão de que ele mentiria sobre algo assim. Fiquei intrigado e quis ver isso por mim mesmo. Finalmente tive minha chance em 14 de maio de 2014, no último dia de aula antes dos exames, quando fomos a um parque temático local e terminamos o dia com uma festa na praia, na casa do Bryce. Durante a festa, eu fiz questão de convencê-lo a me levar ao cemitério pelo lado da praia. Ele me deixou lá por um tempo. Olhei ao redor e peguei meu celular antigo, para emergências, de 2010, e tirei algumas fotos, como já tinha visto outras pessoas fazerem online. Me arrependo até hoje de não ter invadido o cemitério e dado uma olhada nas lápides restantes, mas aos 13 anos, eu não achava que ninguém se importaria ou que alguém estaria prestando atenção. Naquela idade e naquela época, o pior que poderia acontecer era algum vizinho intrometido fazer uma denúncia, ou eu ser punido, etc. Nesse momento, algumas pessoas passaram pela rua do bairro, bem longe de onde eu estava,
mas tenho certeza de que ninguém estava lá quando tirei as fotos. Eu não vi nada na hora e continuei curtindo a festa. Mas quando cheguei em casa e olhei as fotos, percebi que em uma das 3 fotos que tirei, havia 2 pessoas, claramente visíveis, perto dos portões de entrada. Pela baixa qualidade da imagem, só consegui distinguir vagamente que pareciam índios pela vestimenta. Pareciam ser da tribo Seminole, que foi a principal tribo combatida na Flórida durante aqueles anos que mencionei antes. Sempre planejei transferir essas fotos para um celular novo ao longo dos últimos 8 anos, mas só fiz isso algumas semanas atrás, em novembro. Lembro que apaguei uma 3ª foto em 2016, achando que não mostrava nada e acreditando que as outras 2 continham o que eu tinha visto. Mas parece que me enganei. Então agora só restam 2 fotos. A hora era por volta das 5 da tarde, se não me engano. Desde então, não consegui encontrar mais nada sobre esse cemitério, além do que Bryce me contou no outono de 2014. O lugar foi completamente destruído pela gentrificação, resultando em um prédio de apartamentos horrível no lugar, e ele estava convencido de que era assombrado. Perdi contato com ele no outono de 2015, então essa é outra pista que não dá em nada. Não sei como alguém poderia desacreditar essa história, a não ser chamando-a de falsa, o que eu não os culparia por fazer, mas esta é a minha verdade. Talvez isso ajude alguém. Ainda penso nisso com frequência. Eu não compartilhei essa história com muitas pessoas, principalmente porque nunca surgiu uma oportunidade para falar sobre isso. Mas eu e minha irmã passamos por uma experiência que nunca vamos esquecer. Quando eu tinha por volta de 7 anos e minha irmã tinha 9, minha família se mudou para uma casa ao lado de um cemitério enorme. Estou falando de milhares e milhares de corpos enterrados ali. Além disso, havia um mausoléu que provavelmente abrigava umas 100 pessoas. Não dava para ver nossa casa da estrada, pois ela ficava escondida pelas árvores. Nossa entrada era bem longa, e ao subir por ela, você podia literalmente ler as lápides. Era conveniente para a minha família na época, já que meu pai trabalhava nesse cemitério como coveiro. Quando éramos crianças, eu e minha irmã não tínhamos medo da casa ou do cemitério. Nunca havíamos sido expostos à ideia de coisas paranormais. Na verdade, passávamos muito tempo andando pelo cemitério e pela fonte que tinha lá. Também íamos visitar nosso pai enquanto ele estava trabalhando. Mas meus pais ficaram meio desconfortáveis com a casa depois que nos mudamos. Lembro que eles comentavam sobre buracos nos cantos dos quartos, como se o antigo dono tivesse câmeras na casa. Mas como crianças, nós não entendíamos por que isso seria estranho. A minha avó morava com a gente na época. Nós a chamávamos de Nene. Ela tinha tido alguns derrames no passado e era meio frágil. Não conseguia andar muito bem e precisava de ajuda para fazer certas coisas. Ela estava bastante debilitada por causa dos derrames, mas sua mente ainda era bastante lúcida. O quarto da minha avó e o da minha irmã eram conectados por um banheiro, com uma porta para cada quarto. Um dia, meus pais saíram para fazer compras e nos deixaram com minha avó para tomar conta da gente. Talvez não fosse uma boa ideia, mas eu e minha irmã éramos bem comportadas. Não dávamos trabalho ou fazíamos bagunça. Nós estávamos sentadas no meio do quarto da minha irmã, brincando no chão. De repente, a porta do banheiro, que estava fechada, começou a tremer violentamente. Era como se alguém estivesse segurando a maçaneta e sacudindo com toda a força. Na mesma hora, levantamos e fomos até minha avó. Ela estava sentada no quarto dela assistindo TV. Ficamos com ela até meus pais voltarem. Eu sei com certeza que não foi minha avó, porque ela teria dito algo. Além disso, não havia como ela ter sacudido aquela porta assim. Ela era muito fraca. Minha irmã teve outras experiências naquela casa, como ver figuras espiando pela fresta da porta do quarto dela. Também víamos uma menininha de cabelo preto, mas quase sempre do lado de fora da casa, não dentro. Essas são as únicas experiências paranormais que eu tive. Mas para mim, elas são significativas, especialmente porque eu não fui a única testemunha. E minha avó estava lá para confirmar que não era ela. Há 10 anos, quando eu estava na faixa dos 30, trabalhei como segurança em um cemitério. Ele ficava em uma área não muito boa da cidade. Então, ter alguém no local 24 horas por dia era necessário. Mesmo assim,
Ainda tínhamos pessoas invadindo à noite para pichar as lápides ou até tentar desenterrar túmulos. A maioria desses incidentes acontecia à noite, o que era bom para mim, já que eu sempre fazia o turno da tarde, geralmente das 2 da tarde às 10 da noite. Embora eu ainda tivesse que ficar sozinho por algumas horas durante a noite, entre 8 e 10 da noite, era muito melhor do que fazer o turno da madrugada. Nesse dia, fui avisado sobre algumas pessoas que apareciam aleatoriamente no cemitério e pareciam estar apenas observando o lugar. Isso já estava acontecendo há alguns dias, e os outros funcionários não sabiam quem eram ou o que estavam fazendo. Eu disse que ficaria de olho. Por volta das 6 da tarde, os outros funcionários foram embora e fiquei sozinho. Essa sempre era a minha parte favorita do turno, porque eu não precisava me preocupar em parecer ocupado o tempo todo. Para ser sincero, não havia muito motivo para eu estar lá quando os outros funcionários também estavam. Se você não sabe, o trabalho consistia principalmente em andar de carrinho de golfe e garantir que nada estivesse acontecendo. Das 6 às 8, rodei o cemitério e peguei alguns lixos que tinham deixado para trás. Ainda havia alguns visitantes, mas às 8h30 esperei o último sair e fui fechar o portão principal. Enquanto eu estava enrolando a corrente nas barras e colocando o cadeado, notei um grupo de pessoas do outro lado da rua. Eles estavam virados na minha direção, como se estivessem me observando. Terminei de trancar o portão, voltei para o carrinho e fui embora. Eu sabia que provavelmente era o grupo que me pediram para ficar de olho, então estacionei o carrinho em um local de onde eu podia vê-los. Eram 3 pessoas, pelo que consegui ver. Eles ficaram no mesmo lugar por alguns minutos antes de irem embora. Dei uma volta pelo cemitério para ter certeza de que eles não estavam tentando entrar pelas laterais, mas não os vi. Por volta das 9 da noite, estacionei novamente perto do portão principal por alguns minutos, quando ouvi um som agudo ecoando pelo campo. Virei a cabeça rapidamente na direção de onde veio o som, mas estava escuro demais para ver algo. Liguei o carrinho e comecei a atravessar o cemitério. O som foi tão alto e ecoante que eu não conseguia dizer se veio de dentro do cemitério ou de fora. Enquanto eu dirigia, comecei a ver algumas figuras ao longe. Apenas 2, não as 3 que eu tinha visto antes. Quando me aproximei, eles me notaram e se viraram para mim, mas não fugiram. Parei o carrinho a uns 5 metros de distância e saí. O cemitério fecha às 8h30. Vocês precisam ir embora, eu disse. Dei alguns passos para frente. Vocês realmente querem que eu chame a polícia? Falei, ficando mais irritado e um pouco mais nervoso. Foi então que percebi que um deles estava segurando algo, uma pá, mas eles não estavam perto de nenhuma lápide. Olhei para o chão ao lado deles e vi uma área claramente cavada. De repente, ouvi um cara atrás de mim gritar: "Ei!" Os 2 começaram a correr, e o que estava atrás de mim correu para outra direção. Entrei no carrinho e liguei o motor para tentar perseguir o cara, mas logo percebi que havia algo errado com o carrinho. Ele estava balançando e tremendo quando tentei dirigir. Saí do carrinho e ficou claro que os 2 pneus da esquerda tinham sido cortados. Liguei para a polícia desesperadamente e corri para o prédio principal. Felizmente, o grupo não parecia interessado em me perseguir, mas, considerando que provavelmente cortaram os pneus com uma faca e que eram 3 deles, eu estava apavorado. Quando a polícia chegou, o grupo já tinha sumido. Porém, encontramos o buraco que eles começaram a cavar e ficamos realmente confusos até encontrarmos algo mais. Perto da cerca, não muito longe do buraco, havia um saco para cadáveres. E sim, infelizmente, havia um corpo dentro dele. Alguns dias depois, descobrimos que o homem no saco era membro de uma gangue e provavelmente foi morto em um tiroteio. O que achamos é que o grupo estava tentando se livrar do corpo discretamente e pensou que, se o enterrassem em um cemitério, ele passaria despercebido e ninguém o encontraria. Não posso dizer que foi um plano terrível, mas a execução deixou muito a desejar. No entanto, nenhum dos homens do grupo foi encontrado ou identificado até hoje,